Tem outros papéis aqui, né, do setor que acabam se beneficiando bastante de programas de governo como esse, né? E aí hoje, com o cenário aqui de queda do Ibovespa, boa parte do setor também segue caindo. Plano e Plano, que também acaba sendo beneficiada, está subindo 0,37, mas aí MRV segue no negativo agora, mesmo com essa recomendação que a gente teve de Bradesco BBI, elevação de recomendação, indo para compra agora. 1,10 é o que a gente tem de queda aqui para o índice, viu, Felipe? Que está nos 121.213 pontos, mantendo os 121 mil pontos, mas ainda cai aqui o índice Ibovespa, muito pressionado pelas commodities, principalmente depois desse relatório de produção da Petrobras. Dólar futuro cai 0,27, moeda americana cotada agora aqui a 4,73, Felipe. Tá certo, Débora. Obrigado pelas informações. Falando em Petrobras, já quero trazer aqui o Fred Nobre, analista da Warren, para começar esse bate-papo, também repercutindo esse relatório de produção da companhia que trouxe, né, algumas perspectivas sobre esse trimestre que se encerrou, esse segundo trimestre, e claro, já traz algumas expectativas a respeito do resultado que vai ser divulgado na semana que vem. Fred, muito boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez aqui à BMC News. Queria saber suas impressões a respeito desse relatório de produção da Petrobras. Parece que o mercado não gostou muito, tanto que a gente vê essa movimentação de baixa na companhia nessa quinta-feira. Como que você avalia esses números? Quais as impressões que você tem a respeito desse relatório? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, prazer estar aqui novamente na BMC News, dando um salve aqui para todo mundo que está assistindo aí, comentando no chat. Bom, a gente viu o resultado, a divulgação ontem dos dados de produção e vendas da Petro, né? Os números em si, eles, na minha opinião, acabaram vindo em linha com o que estava sendo esperado. Não vi nenhuma grande movimentação, a produção no pré-sal aumentando ligeiramente, a produção nos campos do pós-sal diminuindo, principalmente por conta da venda de Albacora para PetroRio, na parte de derivados, uma melhora no fator de utilização das refinarias, mesmo quando a gente olha e vê que a REMAN ela não faz mais parte dessa conta, a Petrobras ela ainda teve um incremento aí na sua produção, né? Agora, o que eu acredito que esteja pesando aí na Petrobras aí no dia de hoje é que a gente teve uma divulgação por parte da ABICOM do cálculo de defasagem dos combustíveis, né? Então, hoje, esse cálculo de defasagem está em torno de 16% e 17% para o diesel e para a gasolina, né? Então, a Petrobras segurando aí essa alta nos preços dos combustíveis, né? Principalmente considerando que a gente viu ali recentemente uma melhora nos preços do petróleo. Então, acho que esse é um ponto aí de preocupação e que ficou mais nebuloso depois da alteração da PPI. Então, esse é um ponto que a gente precisa ficar mantendo bastante atenção, né? Não vai se refletir agora nesses resultados do 2T, porque vale lembrar que a PPI ela foi alterada no final de maio, né? Então, praticamente um mês apenas com a Petrobras nessa nova política de preços. Então, isso ainda não deve se refletir nesse resultado de agora da companhia, mas no 3T isso já começa a pesar negativamente, principalmente se essa defasagem ela permanecer assim durante um prazo mais dilatado, né? Então, acho que esse é o principal ponto para a gente manter atenção e isso que o mercado está penalizando a companhia aí no dia de hoje. O relatório de produção e vendas em si, acredito que tenha vindo mais ou menos na linha do que o mercado estava esperando. Ô Fred, ainda mesmo estando em linha, né, eu li alguns destaques a respeito da redução da alavancagem da companhia e expectativas de pagamento de dividendos. Na sua análise, você acredita que a companhia vai continuar sendo essa boa pagadora de dividendos? De acordo com os dados que foram divulgados, essa alavancagem tende a ficar ainda menor e aí a companhia ter essa possibilidade de fazer a distribuição dos lucros para os seus acionistas? Como que está essa perspectiva para vocês? Bom, acredito que a Petrobras ela vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos, vai continuar como numa posição de destaque dentre as empresas da Bolsa, né? Acho que ela tem esse perfil e possivelmente a gente deve continuar vendo um yield para a Petrobras ali acima de 2 dígitos. E aí quando a gente olha, né, claro que tem várias métricas, né? A gente pode olhar esse yield anualizado, pode olhar nos últimos 12 meses, pode projetar para frente. Enfim, então esse ano a gente ainda deve ver uma Petrobras pagando ali algo em torno de 18%, 20% de dividend yield, só que obviamente não vai ser aquela mesma Petrobras que a gente viu ao longo de 2022, ao longo de 2021, né?
Então, esses períodos áureos, em termos de distribuição de proventos da Petro, eles, na nossa opinião, chegaram ao fim, tá? E esse segundo trimestre agora, possivelmente, ainda vai ser um trimestre muito forte da Petrobras. A gente deve ver, sim, a empresa reduzindo a alavancagem. A dívida está super controlada, né? Acho que isso não é um problema aqui nesse momento. E a Petrobras ela tem uma fórmula de pagamento de dividendos, né, que é a diferença do fluxo de caixa operacional da companhia para o fluxo de caixa de investimentos vezes 0,6. Né? Então, 60% dessa diferença é o que a Petrobras tem na sua política para pagar para os acionistas. E o que vem sendo discutido há algum tempo, há alguns meses, né, ou na nova gestão, é a possibilidade de incluir recompras dentro desse contexto. Então, pode ser que a política de dividendos da Petro seja revisada agora também, né, na próxima reunião de conselho, tá? Esse é um ponto de atenção para o mercado, né? Mas quando a gente olha para trás, assim, por que esse resultado, por que esse dividendo, esses proventos que foram distribuídos estavam muito acima da média? Justamente porque a Petrobras ela passou por uma fase de desinvestimentos, né? Então, ela vendeu o Albacora Leste lá para a PetroRio, ela vendeu uma série de ativos, né? Se a gente for pegar os últimos 3 anos da Petro, ela vendeu muitos ativos, e isso contribuiu para ela ter um fluxo de investimentos em alguns trimestres até mesmo negativo, né? Ou seja, a Petrobras ela ganhou dinheiro, né? Ela ganhou mais com o desinvestimento de ativos do que ela investiu. Então, isso contribuiu para esses dividendos extraordinários também que a gente viu ao longo dos últimos períodos e que não vão se repetir de agora em diante. Mas ainda assim vai ser uma empresa que vai pagar bons dividendos, né? Comparado com a média do mercado. Ô Fred, aí a gente junta, né, algumas informações, como você muito bem falou, né? Talvez não seja essa pagadora de dividendos, fez muito desinvestimento, e aí recentemente a gente até via algumas informações referentes à própria presidência da Petrobras, na figura do Jean Paul Prats, ele falando a respeito de um planejamento estratégico que viria muito em linha com o que já tem, né, sem fazer grandes mudanças. Mas existe uma preocupação dos investidores em relação aos investimentos que a Petrobras vai fazer. Se vai elevar investimentos em algumas refinarias, se vai levar adiante aquele planejamento de eólicas offshore, enfim, a qualidade ou a quantidade dos investimentos da Petrobras num planejamento estratégico podem também frustrar essas expectativas de dividendos, podem frustrar, inclusive, expectativas de crescimento da companhia? Então, justamente porque como a Petrobras ela tem essa fórmula de dividendos definida e que depende do fluxo de caixa operacional e do fluxo de caixa de investimentos, quanto mais investimentos a companhia fizer, menos dividendos ela vai pagar, né? Então, essa é a lógica. E o fluxo de caixa operacional continua muito bem, muito sólido, né? Qual que é o risco em relação à parte operacional? A Petrobras ela continuar nessa defasagem de gasolina e de diesel, ter que importar combustíveis, né, para suprir eventualmente uma necessidade aqui no Brasil, e essa importação ela ser um custo mais alto do que a Petrobras está vendendo aqui. A gente já viu esse episódio recentemente, né? Acho que hoje a gente tem uma capacidade aqui de governança da companhia bem diferenciada em relação ao que foi há 10 anos atrás, mas de todo modo esse é um risco a ser monitorado. E acredito que isso possa sim influir no resultado operacional da companhia, mas como eu falei, a partir do terceiro trimestre, né, não é algo que a gente vai ver agora nesse resultado. Agora, do lado de investimentos, né, isso também pesa negativamente para o pagamento de proventos. Então, se a Petrobras começa a investir mais, ela vai ter menos espaço para pagar dividendos. E eu acho que o ponto, né, que vem sendo discutido já há bastante tempo, né, que eu acho até o Jean Paul Prats ele defende já até antes mesmo de assumir o comando da companhia, é de uma Petrobras voltada para a transição energética, né, e investindo em linha com seus pares internacionais, né. Então, quando a gente olha para as Global Majors, Shell, Chevron, BP, Exxon, são empresas que aumentaram massivamente os investimentos em projetos voltados para a transição energética, e a Petrobras ela deve seguir nesse caminho também. Talvez essa agenda de baixo carbono chegue a representar algo em torno de 15% dos investimentos totais da companhia, né? Então, não é algo que vai, de certa forma, minar a rentabilidade da Petrobras, porque o pré-sal, né, ainda é muito lucrativo. A gente está falando aí de produzir petróleo a $5 por barril, né, e vender no mercado internacional. A Petrobras hoje ela também tem uma capacidade muito interessante de refinar esse petróleo que é produzido no pré-sal. Já quase 70%
desse volume de petróleo que é refinado aqui vem do pré-sal. Então, acho que já é uma falácia hoje em dia a gente dizer que a Petrobras não refina o petróleo do pré-sal, ou que o pré-sal ele tem um petróleo de mais baixa qualidade que não consegue ser refinado aqui, porque isso não é verdade mais, né? Então, a gente tem essa possibilidade, até a Petrobras tem essa possibilidade de importar cada vez menos petróleo lá de fora, né? A gente já viu isso, inclusive, nesse último relatório de produção e vendas, um volume bem menor de importação de petróleo. Então, assim, acho que do ponto de vista operacional, o principal ponto que tem que ser monitorado é essa questão da defasagem, né? A produção do pré-sal ela continua andando super bem, tem mais projetos para entrarem no circuito e no radar, né? Você tem um ramp-up de produção interessante e a um custo muito baixo, né? Então, nada vai ser mais rentável para a Petro do que explorar o pré-sal, né? Assim, não existe projeto nenhum de transição energética, nenhuma iniciativa de baixo carbono que vai fazer com que a Petrobras tenha uma rentabilidade mais alta do que produzir petróleo a $5, né? Porque isso não existe. Então, para a companhia, assim, sempre ao tomar essa decisão, ela vai estar abdicando de retorno, né? Agora, o que tem que ser levado em consideração para contrabalancear essa decisão é o benefício que isso pode trazer no longuíssimo prazo para a companhia e para a sociedade como um todo, né? Lembrando que o governo é o maior acionista. Então, eu acho que esse é o que está na balança hoje, né? E, naturalmente, dependendo do montante a ser destinado para esses projetos, isso vai ter um peso para os acionistas também e a companhia ela pode ser penalizada. Maravilha. Ô Fred, para concluir aqui, eu queria falar um pouquinho a respeito de cenário para preço de petróleo. A gente estava até discutindo mais cedo aqui alguns movimentos sobre demanda e oferta que poderiam fazer com que o barril do petróleo chegasse ali na casa dos $35, né? Um movimento, claro, muito abrupto, muito aprofundado, né? Que, inclusive, é subsidiado ali também com algumas questões da Arábia Saudita. Esse preço do petróleo que está agora, mesmo que ele caia um pouco para o nível dos $60, $70, segue sendo interessante, importante e trazendo bons frutos aí para a Petrobras, ou mais interessante seria manter esse patamar, visto que os próprios produtores de petróleo têm controlado um pouco a oferta para tentar elevar o preço do barril. Como que você vê essa questão do preço do petróleo efetivamente? Olha, se o preço do petróleo sobe consideravelmente, isso seria um teste de fogo para a Petro, né? Para a nova política de preços, né? Porque assim, esse efeito ele é relativamente dúbio, né, quando se trata de Petrobras. Quando a gente pega as Junior Oil Companies, né, PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, Enalta, o preço do petróleo subir é ótimo para essas empresas, que elas produzem petróleo, vendem petróleo e acabou, né? Então, para elas é excelente. Para a Petrobras, esse efeito ele pode ser parcialmente compensado por uma defasagem ainda maior nos preços dos combustíveis, né, dado que é uma empresa integrada. Então, esse é um ponto de dúvida, né, e seria um teste de fogo para essa nova política do governo. Agora, o que a gente viu até aqui, né, foi a Petrobras segurando esse repasse. Então, como eu falei, hoje a gente tem 16, 17% de defasagem em relação aos preços internacionais, olhando para a gasolina e para o diesel, né? E isso sim é um problema. Agora, pensando em cenário de preço, acho que esse cenário catastrófico de 50, 40, $35 por barril é algo que está bem distante da realidade, porque hoje até saíram dados lá dos Estados Unidos, dados de atividade, a gente vê uma surpresa positiva, né? Essa recessão que o mercado está discutindo há muito tempo, e acredito que tenha derrubado preços de commodities de uma forma geral, essa grande narrativa de recessão, me parece, pelo menos até aqui, né, algo que foi superestimado, porque você tem, sim, um movimento de aperto monetário no mundo inteiro, né? O Brasil saiu um pouco na frente, os Estados Unidos está um pouquinho mais atrás ali no ciclo, a Europa a mesma coisa, mas ainda uma atividade pujante, né? Apesar de todos os apesares, a gente teve guerra nesse meio do caminho, né? Enfim, teve essa escalada de juros extremamente rápida que a gente não via há décadas, e ainda assim você tem dados de atividade acima do esperado, tanto aqui quanto lá fora nos Estados Unidos. Você tem um mercado de trabalho bastante resiliente, dados de pedido de desemprego abaixo do que se havia projetado também, dados de encomendas de bens duráveis mais fortes. Então, assim, você
essa recessão, ela parece que cada vez mais a gente está caminhando ali para aquele cenário de pouso suave, que era o que o Fed queria tanto, né? É lógico que existe uma defasagem na política monetária e esse impacto de juros mais altos, eles tendem a ser sentidos nos próximos 9, 12 meses, né? Mas ainda assim, parece que há um certo exagero, e olhando para o balanço e para a dinâmica de oferta e demanda, não faz muito sentido pensar hoje em petróleo a 50, 60 dólares, né? Essa questão da recessão, ela é importante, e essa narrativa é importante, porque quando a gente olha para o mercado de petróleo, os especuladores eles têm um peso muito relevante, né? O mercado do Brent, ele é 10 vezes maior do que o mercado de bolsa, na Bolsa de Londres do Brent, é 10 vezes maior do que o mercado físico, onde as empresas elas estão transacionando de fato ali o barril de petróleo, né, comprando e vendendo. Então, e a demanda em si por petróleo, ela é relativamente inelástica em momentos que você tem uma queda na atividade econômica. Então, assim, a gente viu em momentos de crise ali, 2008, 2009, a demanda de petróleo diminuindo 1 e pouco, 2% no máximo em alguns períodos. Então, não é algo que é algo que, na minha visão, parece estar sendo superestimado e que muito mais por conta de um movimento especulativo do que, de fato, por fundamentos de oferta e de demanda de petróleo entre as empresas do mercado. E aí, nesse contexto, né, acho que o mercado ele já deu uma corrigida, os preços de petróleo já deram uma corrigida, e esse nível de preço atual parece um nível de preço relativamente sustentável.